Fala investidores, estou trazendo para vocês aqui um vídeo sobre a minha carteira de investimentos e sobre como o mês de março foi maravilhoso para quem investe em ações e fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês aqui na prática quanto que eu recebi de dividendos no mês de março e contar um pouquinho sobre a minha estratégia de investimentos em ações e fundos imobiliários para ter ali uma renda recorrente caindo todos os meses na minha conta. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, primeiro, a evolução de proventos da minha carteira. Para você que não sabe, eu já invisto em fundos imobiliários e ações há mais de 2 anos. Fundos imobiliários, na verdade, já invisto desde o ano de 2021 e comecei a investir em ações aí no ano de 2022 e desde lá venho recebendo aí bons proventos e cada vez mais crescendo. Vocês podem ver aqui nessa evolução que eu consegui puxar aqui do ano de 2022 para frente, né? Lembrando que eu estou aqui no site do Investidor 10, se você quiser criar sua carteira, colocar ela aqui no site, é muito bom para fazer esse controle, né, do quanto de proventos que você recebeu, de quantas ações você tem, até para você ter uma ideia ali se você está seguindo a sua estratégia de investimentos corretamente. Aqui no Investidor 10, vocês podem ver que eu comecei recebendo proventos lá no ano de 2022, quando eu só investia em alguns fundos imobiliários, né, e tinha um valor menor investido. Vocês podem ver aqui que eu ganhava 12, 13 reais por mês aí, durante praticamente todo o ano de 2022 foi assim. E aí no finalzinho de 2022 eu comecei a investir em algumas ações, né? E aqui a gente consegue já ver o que isso, né, causou de diferença na minha carteira. Vocês podem ver que no ano de 2023 já consegui, além de aumentar a minha posição em fundos imobiliários, que eu fui sempre comprando, nunca deixei de comprar, também investi em algumas ações. E vocês podem ver a diferença que isso faz, porque as ações, elas, diferentemente dos fundos imobiliários, não pagam dividendos todos os meses, né? São pouquíssimas empresas aí que distribuem dividendos todos os meses, como o Banco Itaú, por exemplo, e algumas outras empresas que sempre estão pagando, nem que seja um pinguinho ali todos os meses. Vocês podem ver aqui, ó, que no mês de... entre fevereiro e março, fevereiro, na verdade, de 2023, eu já recebi um pouquinho mais de provento, e aí depois isso deu uma queda, ou seja, alguma ação no mês de fevereiro de 2023 me distribuiu um dividendo ali que no mês de março também não caiu, e vocês podem ver, né, que diversos meses do ano vai caindo ali um dividendo diferente, aumentando o valor ali médio de proventos. Isso é por conta do investimento em ações, né? Grande parte das empresas pagam proventos aí pelo menos 2 a 3 vezes no ano, né? E vocês podem ver que os meses aqui sempre de março e setembro são os meses em que mais são distribuídos os proventos, né? Que as empresas fecham ali o balanço do seu último semestre, por exemplo, e distribuem os proventos relacionados a esse balanço, né? Então vocês podem ver aqui que sempre no começo e no final do ano tem uma porrada ali maior, né? Vocês podem ver que nesse mês de março já teve uma alta aqui relacionada aos meses anteriores, e aí depois no meio do ano também teve, e já em setembro de novo, e em 2024 a mesma coisa, aqui em fevereiro e março um valor maior de proventos, e depois mais para frente, né, a carteira se manteve um pouco mais estável, chegou em setembro uma porrada de novo, e isso se repetiu agora no ano de 2025, mas de forma bem maior, porque no ano passado, em que a bolsa estava completamente assim destruída, né, a bolsa brasileira completamente em queda, eu aproveitei para fazer muitos aportes, né, e esses aportes geraram frutos agora para o ano de 2025. Vocês podem ver que só no mês de março foram quase R$ 1.000 de proventos recebidos na minha carteira, né? E isso eu vou mostrar para vocês aqui dividido o que é referente aos fundos imobiliários e o que é referente às ações, para vocês verem como faz diferença, né, você selecionar ali ações que pagam proventos para de vez em quando ter essas distribuições aí mais agressivas na sua carteira, né? Aqui eu consigo selecionar por fundos imobiliários primeiro, para a gente ver como o fundo imobiliário ele é mais estável. E vocês podem ver aqui, ó, que no primeiro ano de 2022, praticamente eu recebi o mesmo valor durante o ano todo. Em 2023, isso foi também bem linear, essa distribuição de proventos. No ano de 2024, a mesma coisa. E aqui, no ano de 2025, a história se repete, né? Em janeiro eu recebi um pouquinho mais, fevereiro e março
já deu uma quedinha, mas é sempre praticamente a mesma média, né, quando se fala em fundos imobiliários, e é justamente para isso que eles servem, né, por serem ali ativos que investem em imóveis, os fundos imobiliários tendem a ser mais um reloginho mesmo, né, sempre receber o mesmo valor de aluguel e distribuir, e quando tem algum aumento é porque o aluguel teve um aumento, ou então o fundo vendeu algum ativo e aí tem uma distribuição extraordinária, por exemplo. Mas, na maioria das vezes, os fundos imobiliários distribuem valores ali bem parecidos todos os meses. Isso é muito bom porque a gente consegue prever, né, mais ou menos o valor que a gente vai receber e ter ali uma renda garantida todos os meses. E vocês podem ver que em março aqui, apenas R$ 231 foram provenientes aí dos fundos imobiliários. Isso quer dizer que a maior parte veio aqui das ações, né? Somente das ações que eu tenho na minha carteira, no mês de março eu recebi R$ 719. Isso mesmo, R$ 719 vindo praticamente das ações aí que eu aportei e fiz compras nos anos anteriores, né, de 2023 e 2024. Basicamente, duas empresas foram responsáveis por toda essa distribuição de proventos aí vindos das ações. Eu vou mostrar para vocês aqui que Banco do Brasil, uma empresa que eu comecei a investir esse ano, né, no finalzinho do ano passado, em dezembro, eu fiz os meus primeiros aportes em Banco do Brasil. Me distribuiu R$ 33, né, um valor um pouquinho mais abaixo, mas eu tenho poucas ações de Banco do Brasil, ainda estou montando minha posição. A gente pode ver que Banco do Brasil Seguridade, aí sim, uma empresa de seguros do Banco do Brasil, que eu já invisto desde o ano de 2024, me distribuiu aí R$ 358 praticamente de proventos. Isso aqui eu já invisto há mais tempo, né, já está em aí mais de um ano que eu invisto no Banco do Brasil Seguridade, e só no mês de março ela me pagou praticamente o valor que ela me pagou nas duas distribuições de 2024. Eu recebi em 2024 aí R$ 330 de Banco do Brasil Seguridade e somente esse mês já recebi esse valor. Então, se ela fizer pelo menos mais uma distribuição desse mesmo valor, eu já vou ter multiplicado aí por 4 o provento que eu recebi no ano passado somente dessa ação. Outra ação que distribuiu bastante, que eu falei para vocês, no mês de março, foi a Itaúsa. A Itaúsa distribuiu praticamente R$ 300 somente em março. E muito interessante a gente ver que no ano todo de 2024 eu recebi R$ 218 de Itaúsa e dessa vez somente em março foram R$ 295. E agora em abril tem de novo mais um pouquinho aí, mais R$ 20 de proventos da Itaúsa, que inclusive foi o valor que eu utilizei para fazer a minha subscrição que a Itaúsa liberou, que inclusive eu fiz um vídeo aqui para o canal, se vocês quiserem ver. Procura aí que o vídeo está lá falando sobre a subscrição de Itaúsa, a emissão de novas cotas que eles fizeram. Enfim, basicamente essas duas empresas me pagaram todos os proventos que eu recebi de ações no mês de março. Teve a VEG também, que distribuiu mais um pouquinho aqui, R$ 12,90. Porém, a VEG não é uma empresa que eu invisto pensando em dividendos no momento. É uma empresa que eu invisto pensando aí no crescimento, tendo em vista que é uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira. E, enfim, cara, vou mostrar para vocês. E, cara, se a gente seguir dessa forma aqui, vocês podem ver que no ano de 2024 inteiro o valor que eu recebi de proventos foi em torno aí de R$ 3.700. Somente em 2025, nos 3 primeiros meses do ano, já foram aí mais da metade desse valor praticamente, chegando aí R$ 1.650. E se isso se seguir durante todos os próximos meses do ano, tenho certeza que a gente vai bater essa meta aqui, a gente vai superar esse número que foi atingido no final do ano passado. Tá, Pedro, mas não faz sentido investir em ação para receber dividendo, porque enquanto você investe aí nas ações, você recebe os dividendos, mas aí as ações estão tudo caindo. Bom, eu vou mostrar para vocês que, pelo menos na minha carteira, onde eu faço uma boa escolha de ativos, não saio comprando qualquer coisa que eu vejo na internet falando que é bom, eu escolho direitos ativos, setores perenes, setores consolidados e empresas consolidadas também nos seus setores. Vocês podem ver aqui que, pelo menos nos últimos meses, aí, desde que eu mudei minha carteira aqui para o BTG, eu consigo acompanhar esses dados, a minha carteira está aí com uma valorização de 13%, superando o CDI. O CDI aí do último período, desses, vamos colocar 6 meses, um pouco mais que a minha carteira
está aqui no BTG, né, porque eu comecei a minha carteira, transferi ela para o BTG em julho do ano passado. Se a gente for pegar aí esse período, a carteira está praticamente 13% de valorização, enquanto o CDI está em 8,5%. Então a gente tem 150% do CDI aqui na minha carteira, fora os proventos, né? Isso aqui não considera o provento, considera somente valorização dos ativos. Tá bom, Pedro, você me convenceu. Eu quero investir em ações para poder receber dividendos também, não só nos fundos imobiliários, ou então não só investir em ações, mas fazer uma carteira mesclada. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, para escolher bons fundos imobiliários, você tem que estudar, entender ali se você está investindo em fundos que fazem sentido realmente, ou se você está investindo diretamente ali nos fundos que em um único mês distribuíram um yield absurdo de bom, proventos assim muito altos, mas que não vão se sustentar. E como que você faz isso? Análise fundamentalista. Quais são as principais coisas que a gente tem que olhar no fundo imobiliário? Basicamente, você tem que analisar se o fundo ali está com preço sobre valor patrimonial atrativo. Hoje em dia, a maioria dos fundos imobiliários estão por conta da alta da taxa Selic, né? Estão todos ali bem desvalorizados. Então, fundos de tijolo que têm um preço sobre valor patrimonial entre 1 e 1,05 são fundos interessantes, até 1,10 dependendo do tamanho do fundo, né? Então, escolha ativos ali que tenham boa liquidez, né? Bastante negociações, volume de negociações diárias, para você não entrar num fundo ali que só vai ter você e mais meia dúzia de pessoas, e se você precisar sair mais para frente, não tenha liquidez para que você saia mais rapidamente, tenha que diminuir o valor ali da venda para conseguir sair. Invista em fundos que tenham imóveis espalhados em diversas regiões do país, principalmente nos grandes centros aí, como São Paulo, Extrema, que é um polo maravilhoso também para quem gosta de investir em logística, aqui no estado de Minas Gerais. Então, saiba dar uma analisada no relatório, né? E se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado explicando como escolher bons fundos imobiliários, comenta aí que eu faço para vocês. Já as ações, aquilo que eu falei para vocês, escolham ações ali de setores perenes, setores que façam sentido. Ah, Pedro, o que é o que faz sentido? O que você usa na sua casa? Você usa água? Você usa energia elétrica? Você tem conta em algum banco? Você compra produtos na internet? Então, provavelmente você deveria investir em uma empresa de saneamento, uma empresa de energia elétrica, um banco e uma empresa de produtos, por exemplo, como a Klabin, que fabrica ali produtos utilizados na cadeia logística, né? Para você que não sabe, grande parte dos materiais ali para embalagens são feitos pela Klabin, que é uma empresa aí centenária brasileira que tem diversos segmentos que ela atua de papel e celulose, e com certeza ali faria sentido, caso você queira investir em empresas consolidadas, dá uma olhada para a Klabin. Uma empresa do setor de seguros também, que é um setor ultra mega lucrativo aí, que as pessoas pagam praticamente para não usar os seguros, né? Então são setores aí que têm muito lucro e um lucro muito consistente. Basicamente é assim que eu faço a distribuição na minha carteira de ações. Eu tenho aqui 55% alocado no setor financeiro, 32% alocado no setor de utilidade pública, com as empresas aí de transmissão de energia elétrica e geração. Materiais básicos eu tenho a Klabin, como eu já mostrei para vocês, e bens industriais também. No caso eu tenho aqui uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira, como eu já falei, que é a WEG, né? Então, saiba escolher bons ativos, faça uma análise completinha, como eu mostrei para vocês no vídeo de Copasa, que eu analisei o relatório. Então, aprenda a fazer esse tipo de análise para que você possa investir com qualidade, pensando no longo prazo. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha conseguido agregar alguma coisa para vocês aqui nesse vídeo. Esse é o Radar Financeiro, o canal onde eu documento a minha jornada para a liberdade financeira, e espero poder ajudar vocês em alguma coisa nesse caminhada também. Esse é o Radar Financeiro, o canal onde eu documento a minha jornada até a liberdade financeira, e espero também poder ajudar vocês a alcançar as suas. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima. Um abraço.